alunos, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de tubulação industrial. Dando continuidade, a gente vai tratar hoje dos acessórios que são utilizados na tubulação, né, nas redes de tubulações aí, ok? Então nós vamos entender o que são esses acessórios, o que é um acessório de tubulação, tá? E vamos ver alguns dos principais acessórios utilizados em tubulação, ok? Então o que é acessório de tubulação, né? São componentes auxiliares, né? São usados aí nos circuitos de tubulação e equipamentos, né, do processo, com a finalidade de auxiliar e garantir o bom funcionamento desses circuitos de tubulação, ok? Bom, então o primeiro, né, acessório aí, principal acessório são os filtros, né? Então os filtros são acessórios que têm a finalidade de reter corpos estranhos, né, poeiras, sólidos que estejam em suspensão no fluido, né, estejam no meio do fluido ali, e corpos estranhos mesmo no fluxo de líquidos ou gases. Então eu tenho uma tubulação de líquido ou uma tubulação de gás. Se tiver um corpo estranho ali, um contaminante, uma poeira, uma própria partícula mesmo da própria tubulação, né? Às vezes a válvula, no movimento de abrir e fechar, eu tenho partes sólidas ali que estão deslizando, eu posso ter um desgaste, desprendem partículas, né? E essas partículas, elas são estranhas ao fluido que eu estou transportando. Então por isso que eu tenho que ter a utilização de filtro, né? Então a gente tem dois tipos principais aí de filtros, são chamados filtros permanentes e os filtros provisórios, né? A primeira divisão desses filtros aí. Os filtros permanentes são instalados na tubulação definitivamente, tá? E eles podem ser em tubulações de fluidos que sempre apresentam corpos estranhos, né? Seja um processo lá que eu sempre vou ter alguma partícula sólida em suspensão ali no fluido. Posso utilizá-lo também em caso de necessidade de purificação rigorosa e controlada do fluido, tá? Então um fluido que eu preciso ser um fluido extremamente limpo, tá? Então eu vou ter esse fluido, um filtro, né, permanente. Em tubulações de entrada de equipamento, tais como bombas de engrenagens e medidores volumétricos, né? Então, também nas bombas, eu também tenho movimento de peças, né, metálicas. Eu tenho atrito também no movimento delas. Eu tenho um desgaste que é natural e com isso eu tenho uma geração de partículas, né? E aí eu não posso deixar essas partículas entrarem no fluido e se acumularem ali, porque isso vai danificar o meu sistema. Então tem que ter filtros permanentes ali, né, para retirar essas partículas estranhas. E os filtros provisórios, né, eles são instalados aí na tubulação próximo ali a bocais de entrada de equipamentos, né, como bombas, compressores, né, para evitar que sujeiras, né, partículas contaminantes que são originadas quando a gente está instalando, quando você está fabricando a tubulação. Então você vai lá, corta o tubo, vai conectar ele numa tubulação, às vezes você vai passar aquele vedante ali, aquela fita lá, teflon por exemplo, ou uma massa de vedante, massa de zarcão, e aí alguma partícula desse material, alguma rebarba, né, do corte do tubo, ela acaba caindo ali dentro, e fica ali dentro. Quando você for colocar o sistema em funcionamento, né, o fluido vai entrar em circulação ali dentro, vai arrastar essas partículas. Isso é um corpo estranho ao sistema, né? Então essas partículas elas vão acabar caindo nos equipamentos, numa bomba, num compressor, e vão danificar o nosso equipamento. Então para evitar isso eu coloco um filtro provisório, dou a partida no meu circuito, deixo trabalhar por um tempo, né, algumas horas ou alguns dias, tá? E aí depois que todas as partículas já foram arrastadas, vão estar presas nos filtros, aí eu posso ir lá e retirar esse filtro provisório, ok? Então aí eu tenho algumas imagens, ó, de filtros permanentes e filtros provisórios, né? Os filtros permanentes, eles são, né, todo elaborado aí com
pode ser, né, feito metálicos, né? Eu tenho um elemento filtrante ali dentro que é fabricado mesmo, e ela vai ter uma conexão onde eu tenho acesso ao elemento filtrante, eu consigo trocar esse elemento filtrante periodicamente, né, de mês em mês, ou de semestre em semestre, ou de um ano em ano, tá? Então, esse é um filtro permanente, né? Já o filtro provisório é como se fosse um copo, uma tela metálica, né? Ele é mais simples, né? E aí ele não tem esse dispositivo de troca, porque ele é instalado mesmo entre a tubulação, né? E aí eu coloco ele lá, deixo um tempo, depois eu retiro, tá? E eu não vou voltar com ele mais, tá? Então ele é um sistema bem mais simples mesmo, ok? Filtros de ar que são utilizados em linhas de ar aí, tá? Ele é utilizado para tirar umidade, né, do ar comprimido, e poeiras mesmo, partículas, corpos estranhos ali que estejam em suspensão no meio da linha de ar comprimido, tá? Então são usados aí nas linhas pneumáticas, né? E ele tira a umidade, tira essas poeiras. Tem uma espécie de um defletor, parece uma hélicezinha aí, ó, dá mais ou menos no meio nessa figura do meio, dá pra ver mais ou menos. Logo em cima assim, tem como se fosse uma hélicezinha. Ali, quando o ar entra nesse filtro, ele passa no meio dessa hélice e aí ele acaba ganhando um movimento de giro, né? E aí com esse giro as partículas, as gotículas de líquido que tiver, o condensado mesmo, que é natural também nas linhas pneumáticas, é porque o ar aqui ele tem umidade. Então quando o compressor capta esse ar, essa umidade entra dentro do compressor. Quando o compressor aumenta a pressão, eu junto essa umidade que está difundida aqui no ar, vou juntar essa umidade, essa umidade ela condensa, ela vira uma gota de água, né? Eu juntei as partículas de umidade, tá? Então lá dentro das linhas pneumáticas sempre vou ter umidade, né? Essa umidade é o condensado que a gente chama, tá? Então esses filtros eles têm a função aí de retirar esse condensado, né? E aí no fundo dele eu tenho um dispositivozinho que é para drenar esse condensado. Pode ser manual, pode ser automático, tá? Só para tirar essa água mesmo. E aí depois que ele perde essa umidade ali, ele acaba passando ainda pelo elemento filtrante e sai o ar lá na frente, limpo e seco, ok? Bom, o outro acessório são os purgadores, né? Esses são dispositivos automáticos que eliminam o condensado que é formado nas linhas de vapor e aparelhos de aquecimento, sem deixar o vapor sair, né? Isso é importante. Bons purgadores, além de remover esse condensado, eles ainda eliminam alguns gases, né, que são incondensáveis e não são vapor de água. Vapor é vapor de água, né? E o CO2, por exemplo, não é vapor de água, é um outro gás. Então, dependendo do meu sistema, eu não posso ter esse tipo de gás, e aí o purgador ele é usado para eliminar o condensado e esse outro gás aí, tá? Eles são aplicados onde eles são aplicados, né? São importantes e comum em tubulações industriais que servem para a eliminação do condensado que é formado nas tubulações de vapor em geral. Então, por exemplo, onde eu tenho caldeiras, né, que são equipamentos que geram vapor, eu tenho que ter purgadores, tá? Reter vapor de aparelhos de aquecimento, tá, de vapor, como purgadores de calor, serpentinas de aquecimento, autoclaves, estufas, né, que trabalham com aquecimento, né? Então eu acabo tendo condensação, então, para retirar essa umidade aí, tá? E liberam apenas o condensado, né? Já comentamos, um bom purgador não deixa o vapor sair, porque eu preciso daquele vapor, né, para gerar a minha energia. E os purgadores para ar comprimido, que são instalados nas linhas de ar comprimido também vão retirar a umidade, ok? É o condensado, né? Bom, então eu tenho aí três principais grupos. O primeiro são mecânicos, tá? E agem pela diferença de densidade. Então olha lá, ó, eu tenho a entrada por cima de vapor com a água, né? Essa água, esse dispositivo ele força a água a ir para baixo mesmo, gera aquele condensado ali embaixo, e essa boiazinha que tem ali dentro, ó,
como a água mais densa do que o vapor, ele vai acabar empurrando a boia para cima. Quando ela empurrar, ela arrasta por um sistema de alavanca, ela acaba abrindo uma conexão aonde essa água sai. Então essa boia ela vai estar sempre equilibrada ali com o mínimo de água possível. Então um nível mínimo ali, tá? Que é aceitável para dentro do dispositivo, né? Então o vapor ele fica sempre circulando ali, ele sai do outro lado com o mínimo de água, né? Ele sai do vapor seco. E a umidade mesmo ela fica ali. Quando ela chega num nível, ela eleva a boia, abre, aí essa água sai. Aí quando o nível abaixa, ela já fecha automática, e com isso o vapor não consegue passar por dentro do líquido, não consegue sair do dispositivo, tá bom? Então esse é o primeiro tipo mecânico, tá? O segundo tipo é o tipo termostático, né? São os purgadores de expansão balanceado ou Foley, tá? Ele é indicado para tubulações que trabalham com uma certa pressão, né? E uma certa temperatura, né? Esse tipo, ele nota que ele tem uma entrada e tem duas saídas, uma a 90 graus e uma logo quase na frente. Então dependendo do bujão, eu posso tirar aquele plug que está ali, ó, e colocar embaixo ou em cima, eu coloco quando eu quiser para me dar uma saída diferente, né? Eles são utilizados em condensadores de cozinhadores, né? Serpentinas e autoclaves. Então são equipamentos que geram vapor e acabam gerando condensado, tá bom? E o fato de eu mudar esse bujão é para me dar uma perda de carga menor, né? Lembra da perda de carga na passagem de curvas, conexões? Então, quando eu coloco esse bujão simples lá, na posição que ele está, o fluido ele entra aqui reto e sai a 90 graus. Então ali eu vou ter uma certa perda de carga. Se eu mudar ele para baixo, ele já vai sair meio que na horizontal mesmo. Então a minha perda de carga é menor. Então dependendo da pressão que eu tiver, da vazão, eu consigo mudar o bujão e aí eu tenho uma perda de carga mais conveniente, ok? Bom, o terceiro grupo é o purgador termodinâmico. Ele é utilizado em encanamentos, serpentinas e aparelhos aquecidos a vapor, né, tais como tachos, estufas, né, cilindros, cozinhadores, tá? Nele é indispensável a instalação de um filtro de vapor, pois são muito sensíveis a impurezas, né? Então uma impureza, ela pode, nota pelas imagens que eu tenho um disco que ele libera a passagem, libera ou bloqueia essa passagem. Então se eu tiver impurezas ali, elas acabam atrapalhando o movimento do disco, né, e aí ele não consegue fechar, né, ou não consegue permitir a passagem, tá? Então é importante eu ter um filtro junto desse tipo de purgador, ok? Bom, um outro tipo de purgador que a gente tem, que não está classificado nos outros, mas também é importante, é o purgador de ar, que é utilizado nos sistemas pneumáticos aí. Então como é que funciona isso aí, ó? Eu tenho uma foto dele, uma imagem dele externa e uma imagem dele interna, né? Como se estivesse aberto. Ali dentro tem como se fosse uma boia, tá? O ar entra, né? Como o ar ele é mais leve, ele acaba saindo por cima, e o líquido, você vê que o ar entra meio que pela lateral, ele acaba circulando ali dentro. Então o líquido ele acaba escoando pela parede e o ar sai por cima, sem aquela umidade, né? E aí quando eu vou tendo muito líquido, ele vai passando por baixo da boia, ele suspende a boia e o fluido sai por baixo da boia, tá? E aí com isso eu não perco meu ar, né? Meu ar comprimido, tá? Então esse é um purgador para ar comprimido. Bom, os outros acessórios aí utilizados em tubulação são os suportes de tubulação, né? Então, às vezes numa indústria, eu tenho um equipamento de um lado, tem um outro equipamento do outro lado, e tem uma avenida no meio entre os dois equipamentos. Então tem que atravessar com essa tubulação. Então eu às vezes passo a tubulação subterrânea, né, por baixo, ou às vezes tem que passar por cima, né? Então eu preciso ter também sistemas de incêndio, por exemplo,
porque a tubulação passa por cima dos galpões aí, da área industrial, né? Então eu preciso afixar essa tubulação, né, na parede ou para passar por cima de uma avenida, né, de uma passagem aí, né? Então os suportes de tubulação são usados para isso, tá? Essas tubulações elas devem ser presas, né? Porque se eu colocar só pelas extremidades, o peso da própria tubulação e do fluido ali dentro, né, ele acaba forçando demais o meu tubo. Então eu preciso ter suportes, né? Vão estar espaçados aí também devido os espaços entre os suportes são tabelados pelas normas, né? E essa fixação é importante nas instalações aí para determinar o movimento admissível. Então eu posso ter um desvio admissível, tá bom? Mas não pode ser muito grande, porque senão eu posso forçar demais minha tubulação, é isso? Então a gente pode ter os seguintes tipos de suportes: suporte rígido, tá? Pode ser um apoio, né, por baixo, ou pode ser pendurado, tá bom? Para tubulações pesadas, né, com suportes com rolos, por exemplo. Podemos ter ainda suportes semi-rígidos, pendurados, tá bom? Para tubos horizontais, para tubos verticais, né? Então para o tubo que passa na horizontal, para um tubo que está em pé, tá bom? Nós temos ainda os suportes não rígidos, que são suportes de molas, né? Então eles não são rígidos, eles têm uma mobilidade, tá bom? E nós podemos ter os suportes de ancoragem. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos, só para a gente entender melhor. Nessa imagem eu tenho um suporte rígido, apoiado, né? Então a tubulação tá vendo? Os tubos estão em cima do suporte, ok? Eu posso ter um suporte semi-rígido, que ele está pendurado ali, ó, a tubulação. Então ele é semi-rígido porque eu não tenho esse movimento na tubulação, mas eu tenho esse movimento de um lado para o outro e de frente para trás, tá? Então ele fixou um pouco os apoios rígidos aí, a primeira figura, o tubo não mexe, está totalmente preso, então é um apoio rígido. Já esse semi-rígido, ele permite uma mobilidade, tanto de um lado para o outro, quanto para frente e para trás, mas ele não permite esse movimento, né, para cima e para baixo, tá? Bom, os suportes não rígidos são uma espécie de molas, tá? Então essas daí permitem o movimento de um lado para o outro, para frente e para trás, e para cima e para baixo, com a mola, ok? Então para tubulações que trabalham com fluidos muito quentes, né, ela tem toda uma dilatação, ela tem todo o movimento, né? Então tem que permitir esse movimento. E os suportes de ancoragem também são para os tubos vir apoiar em cima desse suporte. Então são suportes de ancoragem, ok? Então pessoal, assim a gente finaliza mais uma videoaula. E eu lembro a vocês, né, olhem na apostila, leiam a apostila, porque essa parte de suportes mesmo tem vários outros exemplos lá que a gente não citou aqui, tá? Então é importante vocês olhem lá na apostila para vocês terem conhecimento desse tipo de suportes, desse tipo de acessórios, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.